refletido sobre igreja, o que significa igreja, o que é para nós igreja, não é meramente um prédio, não é meramente uma instituição, não é simplesmente um aglomerado numa grande reunião. E nós temos falado sobre essa natureza da igreja que é baseada nas metáforas bíblicas da igreja sal da terra, luz do mundo, a igreja que é um fermento, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que é uma família, que é uma comunidade escatológica. Eu queria fazer alguns pontos introdutórios, então, quando eu penso na igreja, o que é importante a gente olhar para a comunidade nos dias de hoje como igreja. Em primeiro lugar, a igreja é a comunidade da presença de Deus. É um local, se a gente pensa em participar numa igreja, a gente deve lembrar o seguinte, que este é um lugar onde Deus está presente. Isso é mais importante de qualquer outra coisa. Jesus mesmo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Então essa comunidade, esse grupo de discípulos se reúne ao redor de uma pessoa, se reúne ao redor da palavra dessa pessoa, se reúne em oração para conversar com essa pessoa. Nós estamos na presença de um Deus que é pessoal também por meio do seu Filho, através do Espírito que habita em nós. Então, quando você olha para a Bíblia, o apóstolo Paulo, empregando a expressão igreja, ele fala muitas vezes sobre essa família, essa comunidade de discípulos, lá em Romanos capítulo 16, ou em Colossenses capítulo 4. Ele fala dessa igreja que se reúne na casa, essa igreja que está presente em cidades, em vilarejos, em lugares diferentes. O próprio Jesus Cristo, Flávio Joséfo, o grande historiador da igreja dos primeiros séculos, fala que Jesus mesmo esteve visitando, caminhando como andarilho em cerca de 200 vilas, vilarejos, pequenas cidades na Palestina. Então essa preocupação do Evangelho estar presente em todas as comunidades é visível no Novo Testamento, tanto em Jesus Cristo como no apóstolo Paulo. Então quando o povo se reúne, crendo que houve algo regenerador nele, houve aquilo que o Novo Testamento fala de um novo nascimento, há um evento interior de transformação, e nós nos reunimos agora ao redor da pessoa de Deus, na presença de Deus, nós estamos na igreja, é a comunidade. Podem ser 10, 12, 15, 20, 30, 50 mil pessoas, mas o que mais importa, fundamentalmente, é a pessoa de Deus. Estamos aqui na presença de Deus, isso é igreja. A igreja onde Deus está presente. Se não houver claramente essa centralidade na pessoa de Deus, nós não podemos considerar como uma igreja. Por isso que é importante a gente avaliar se a pessoa de Deus, Deus Pai, Filho, Espírito, tem sido central na nossa prática litúrgica, nos nossos programas, nas nossas palavras, nas mensagens, nas reuniões. A parte de relacionamentos é muito importante, nós gostamos, amamos estar uns com os outros e celebrar e cantar juntos, isso é bom. Mas o que define uma igreja, em primeiro lugar, é a presença de Deus. Estamos na presença de Deus. Além disso, quando a gente pensa em igreja, a gente olha para uma comunidade de amor e graça. É uma comunidade relacional. Deus é um Deus relacional, nós sabemos disso. O próprio Deus, ele se manifesta para nós em 3 pessoas. E a Trindade é um grande mistério, nós sabemos, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e os 3 ao mesmo tempo são um Deus e com funções diferentes, da mesma substância, mas eles agem numa relação comunitária, numa relação amorosa, de parceria, de intimidade, de respeito, onde não há obstáculos, não há quebra nas relações, não há inveja, uma relação perfeita entre 3 pessoas, num só Deus. E a Trindade é o modelo para a nossa relação, onde a gente vai aprendendo de forma limitada, de forma imperfeita, falha, pecaminosa, mas a gente vai aprendendo a reconciliar-se uns com os outros, a perdoar uns aos outros, a aceitar nossas diferenças, a conviver com gente frequentemente muito diferente de nós e que frequentemente nos irrita com o seu jeito de ser, porque nós temos personalidades diferentes, jeitos de ser, famílias, origens diferentes. Mas essa compreensão da natureza social da igreja é importante. Em terceiro lugar, a igreja também é uma comunidade de fé.
Nós estamos ligados em Jesus Cristo, recebemos Jesus como aquele que habita em nós, confiamos nele e cremos que esse Cristo proclamado no Evangelho, ele existe, ele é verdadeiro. Há evidências na história, nos manuscritos, na história de povos, e que Jesus é verdade, Jesus ele é a vida, ele é o caminho para nós, ele estava presente, ele viveu num momento histórico, numa cidade, há centenas de anos na Palestina. Esse Jesus está presente também em nós e no nosso coração. A igreja é formada por homens e mulheres e crianças que creem em Jesus, que estão presentes em todas as áreas da sociedade, em todos os setores da sociedade, mas eles respondem, e frequentemente respondem, diariamente respondem, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso Deus. E pelo poder do Espírito nós cremos que Jesus está presente em nós. Então, pela fé nós abraçamos Jesus Cristo, nós entregamos nossa vida a Ele, nós nos rendemos ao Criador, nós nos rendemos a Deus, arrependemos-nos frequentemente dos nossos erros e falhas, entregamos nossa vida a Deus, pela fé nós confiamos nele, o nosso destino, pela fé nós vivemos para Ele. Então a igreja reúne gente assim, que confia em Deus, gente que no dia a dia procura entregar a sua vida para Deus, gente que frequentemente, diariamente tem suas lutas, tem seus desafios, mas é gente que confia nas promessas, nas palavras de Deus expressas na palavra. E apesar das provações e lutas e desafios, ele abraça essas promessas, ele confia que Deus está presente. A igreja, então, é uma comunidade de fé. Mas além disso, é uma comunidade do Espírito. A igreja revela a própria presença de Deus na vida íntima de nós, por meio do seu próprio ser, do seu próprio Espírito que habita em nós. E essa é uma coisa marcante, fabulosa de ser cristão. Essa presença do próprio Deus dentro de nós. O próprio Espírito Santo derrama, então, o amor de Deus no nosso coração, e ele nos dota da visão para enxergar os sonhos de Deus para a nossa vida, enxergar a vida a partir das lentes de Deus. Ele vai nos guiando a toda a verdade, ele vai preservando a nossa vida do mal, ele vai nos capacitando a testemunhar, a crer, a enxergar a sua vontade através da palavra e nos liberta para a gente servir ao mundo, servir uns aos outros, de forma muitas vezes sacrificial, e nos faz participar então dos sinais da sua obra em nosso meio. Então o Espírito Santo de Deus é com certeza um Espírito presente, é um Espírito que está preocupado com a nossa vida para nos consolar, para nos fortalecer, para nos restaurar. E finalmente, eu queria destacar também essa uma característica introdutória da igreja, é que a igreja ela não é um fim em si mesma, ela é uma comunidade do reino de Deus. O reino é muito maior que a igreja. A igreja, essa comunidade de discípulos, é um lugar onde talvez, e esperamos que sim, os sinais do reino de Deus estejam visíveis de uma forma mais densa, mais presente, mais intensa. Mas a igreja ela não restringe o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior. O reino de Deus é toda a sua criação, o universo de Deus inteiro pertence ao seu reino. E onde quer que a vontade de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus esteja acontecendo em nosso meio, aí está presente o reino. Onde quer que você esteja vendo sinais do reino de Deus no coração das pessoas, num projeto social, numa comunidade, num governo, numa universidade, numa família, e você vê que Deus está presente, reinando, as suas ideias estão lá, os seus projetos divinos estão presentes, o amor de Deus está presente, o sacrifício, a justiça, a bondade de Deus estão presentes, ali está o reino. Então a igreja e o reino precisam dominar o coração, mas acima de tudo, nessa relação entre igreja e o reino de Deus, a igreja está debaixo do reino, ela precisa estar subordinada aos valores do reino de Deus. O reino de Deus é um ministério que está debaixo do ministério da morte e da ressurreição de Jesus, e o próprio Cristo anuncia o reino, enfatiza o reino de Deus. É interessante como Jesus não fica falando sobre formar igrejas, plantar igrejas, pregar igrejas, ele fala sobre pregar o reino de Deus. O reino de Deus está em vós, o reino de Deus está perto de vós, o reino de Deus chegou. Então
Então você vê Jesus olhando a presença do reino de Deus e dizendo o seguinte, olha, o reino de Deus está aqui porque os coxos estão andando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres está sendo pregado a eles o evangelho. Você vê isso lá em Mateus capítulo 11. Jesus expulsa demônios como sinal do reino de Deus, liberta dos poderes demoníacos, liberta da cegueira, liberta da própria morte, dizendo então que o reino de Deus está entre nós.